Vamos começar aqui a resolução dos exercícios da página 104, tá? O exercício 1 pede para vocês escreverem os números abaixo em notação científica. Então, eu vou pegar primeiro o número 65, certo? 65, reescrevendo em notação científica, eu vou colocar a vírgula entre o 6 e o 5. Então, vai ficar 6,5 vezes quanto? 10. Quantas casas eu andei? A vírgula estava atrás da última casa, eu andei uma. Então, 6,5 vezes 10 a primeira. 43.000, tá? Vou deixar ele com notação científica. Então, vou colocar a vírgula entre o 4 e o 3, que são os dois primeiros números. Então, 4,3 vezes 10. Quantas casas eu andei? A vírgula estava atrás do zero. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 4,3 vezes 10 a quarta potência, ok? 0,0000078. A vírgula entre os dois últimos números, tá? E aqui, como é um número menor do que 1 e maior que 0, o expoente é negativo. Então, vai ficar 7,8 vezes 10. Quantas casas eu andei? Agora eu não vou andar mais para a esquerda, eu vou andar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 a menos 5, ok? Olha agora o 0,0000000000001. Quantos zeros eu tenho? Então, vamos lá, vai ficar... A vírgula vai ficar atrás do último número. Então, vai ficar 1,0, tá? Ou 1 só. Vezes 10. A vírgula se deslocou para a direita quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 casas. Então, 10 a menos 12. 478.430. Então, vamos lá. Vai ficar 4,78, tá? Vezes quanto? 10. A qual? A que número? Tá? Vamos contar aqui, ó. A vírgula está aqui. Então, vai andar para a direita, porque é maior que 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas, tá? Então, 10 elevado a 5. Ou a quinta potência, tudo bem? Pessoal, aqui, ó, se você vai arredondar, vamos supor, eu deixei quanto? 4,78. Eu não arredondei para cima, porque o outro número aqui é 4. Então, se é 4 é menor do que 5, eu deixo os 8 normal. Se fosse maior que 5, eu arredondava para 9. Só o outro número aqui, agora é um número menor do que 1, né? Então, se ele é menor do que 1 e maior que 0, eu vou ter que ser um expoente negativo. Eu vou andar para a direita. Então, vamos lá. Vai ficar o quê? Vai ficar 5,6. Agora, pessoal, tem que tomar cuidado aqui no último número aqui para a gente arredondar. Ó. É 8, é maior do que 5. Então, eu vou arredondar esse 4 aqui para quanto? Para 5. Tá? Arredondei esse número aqui. Então, ficou 5,65 vezes quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4. Vezes 10 a menos 4. O exercício 2, pessoal, ele fala para vocês que a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço da Terra e a Lua no mês de novembro de 2011, como está na ilustração aqui, certo, pessoal? A ilustração sugere que o asteroide percorreu uma trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Tá, pessoal? Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui ele fala para vocês que o asteroide, aqui está a nossa Terra, aqui está a órbita lunar, né? E o asteroide passou aqui, certo? Ele cortou a órbita lunar em 2 pontos. A distância do asteroide YU-55, pessoal, foi 225.000 quilômetros a distância do asteroide aqui, pessoal. Então, é 325.000 quilômetros, tá? Daí, pessoal, ele pede o quê? Ele pede que vocês, com base nisso, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície terrestre é igual a... Ele transformou aquele número na notação científica. Então, vamos transformar na notação científica, pessoal? Vai ficar o quê? Vou colocar a vírgula entre os dois primeiros números. Então, vai ficar 3,25 vezes o quê? 10 a quanto? A vírgula estava aqui, eu desloquei para lá. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Então, 10 a quinta. Quinto o quê? Quilômetros, tá? Porque é a alternativa correta aqui. Bem? Exercício 2 resolvido. Exercício 3, pessoal, pede para vocês observarem a tabela e
colocarem em notação científica a população em milhões de habitantes, tá? Toma cuidado, pessoal, que aqui está escrito população em milhões de habitantes, tá? Então aqui não é que a China tem 1.237 habitantes, ela tem 1.237.000.000 de habitantes, tá? Então, para colocar em notação científica, tudo bem, pessoal? Então, eu vou observar aqui o número, ó. 1, 2, 3, 7, tudo bem? Está em milhões de habitantes. Então, se está em milhões de habitantes, vai ser já 10 à sexta, tá? Porque é milhões. Então, já está em 10 à sexta. Só que eu vou mudar a vírgula, porque a vírgula não está aqui, eu vou trazer a vírgula para cá. Então, eu vou andar 1, 2, 3, mais 3 casas, vou deixar 1,23. Então, eu vou andar mais 3 casas. Então, multiplicar por 10 ao cubo, para dar certinho aqui, tá? Só que se eu multiplico 10 à sexta por 10 ao cubo, vai dar 10 à nona. Então, o nosso número vai ficar em 10 à nona. E aqui eu vou arredondar, ó, porque o último número é 7. 7 é maior que 5. Então, esse 23, eu vou arredondar para 24. Então, vai ficar 1,24, ó, 1,24 vezes 10 à nona. Tá? Mesma coisa acontece ali, pessoal, na população da Índia. A Índia é 1,004 bilhões de habitantes, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Daí eu vou deixar a vírgula aqui, já que é bilhão também, então vai ficar 10 à nona do mesmo jeito que o anterior, tá? Quantas casas eu andei? Vou andar 1, 2, 3. Então, vou somar com 10. Eu tenho 10 à sexta do milhão e 10 ao cubo do bilhão vai ficar 10 à nona, tá? Então, vai ficar 1,00, tá? Então, 1,00 vezes 10 à nona, tá, pessoal? Porque é bilhão. Os Estados Unidos, pessoal, tem uma população aproximada de 281 milhões de habitantes, tá? Então, quantas casas eu vou andar agora, pessoal? Eu vou deixar a vírgula entre o 2 e o 8, certo? Então, a vírgula está aqui, então eu vou andar 2 casas. Então, agora eu já não vou somar mais, pessoal, com 10 ao cubo, tá? Eu vou somar 10 à sexta, que é do bilhão, vezes 10 ao quadrado, porque eu só andei 2 casas, 1, 2, então 10 ao quadrado, tá? Então, no caso, vai dar 10 à oitava potência, porque aqui eu não estou trabalhando mais com bilhão, estou trabalhando com milhão, tá? Então, vai ficar 2,81 vezes 10 à oitava potência, tudo bem? População da Indonésia, pessoal. 212 milhões de habitantes. A mesma coisa, a ideia é igual aos Estados Unidos, pessoal. Vou andar quantas casas? Vou deixar 2,12. Então, vou andar 1, 2 casas. Então, vou de novo somar aqui vou fazer a multiplicação de 10 à sexta, que é do milhão, vezes 10 ao quadrado, que é do bilhão. Somar 2 com 6 vai dar 8, então vai ficar 2,12 vezes 10 à oitava potência. A população do Brasil, pessoal, é aproximadamente de 169,4 milhões de habitantes, tá? Então, aqui, pessoal, o que acontece? Eu já tenho a vírgula, mas do mesmo jeito, pessoal, eu vou andar com a casa. Quantas? 1, 2. Então, eu vou deixar 1,69. Não precisa arredondar para cima, pessoal, porque é 4. Então, eu vou arredondar, vou deixar o 9 mesmo. Então, vai ficar 1,69. Vou somar o milhão, que já está aqui da população, né? Com o 10 ao quadrado, então vai dar 10 à oitava. Então, a população do Brasil é 1,69 vezes 10 à oitava, bem? E da Federação Russa, pessoal, é 147,7 milhões de habitantes. A mesma coisa, pessoal, do Brasil. Vou andar 1, 2 casas, vai ficar 10 à oitava, porque já tenho 10 à sexta do milhões e o 10 ao quadrado, que é as 2 casas que eu vou andar. 10 à oitava. Aqui, pessoal, como o último algarismo é 7, eu vou arredondar. É maior que 5, eu vou arredondar esse 7 aqui para 8. Então, vai ficar 1,48 vezes 10 à oitava. Tudo bem? O próximo, pessoal, também é para fazer o arredondamento. Só que aqui agora eu tenho a superfície, né, em quilômetros quadrados e quero notação científica. Então, vamos lá. Ó. Aqui está o tamanho da Rússia, pessoal. 17.075.400 km². Vou arredondar, então vou deixar a vírgula aqui, ó. Então, quantas casas eu vou andar? A vírgula estava aqui atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 1,71 vezes 10 à 7. Mas por que 71, pessoal? Porque, ó, eu vou pegar esses 3 algarismos aqui, né? 1,
1,707. O 7 é maior que 5, então vou arredondar, vou subir esse 0 para 1, então vai ficar 1,71 vezes 10 a sétima quilômetros quadrados. O Canadá é o segundo maior país do mundo em dimensão territorial. Ele tem 9.970.610 quilômetros quadrados. Então eu vou fazer a notação científica, transformar em notação científica. Então eu vou deixar a vírgula entre os dois primeiros números, certo? Vai ficar 9,97 vezes quantas casas eu desloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 10 a sexta, tá? Mantive o 7 porque o próximo número depois é 0. Então é menor do que 5, então eu mantenho o 7, tá? A China é o terceiro maior país em dimensão territorial do mundo, com 9.536.499 quilômetros quadrados, tá? Vamos também transformar na notação científica. Então vai ficar 9,53. Só que vamos observar o próximo número depois do 3. É o 6. O 6 é maior que 5. Então eu vou arredondar esse 3 para 4. Então vai ficar 9,54 vezes. Quantas casas eu vou andar? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 10 a sexta quilômetros quadrados. Tudo bem? Os Estados Unidos é o quarto maior país do mundo em dimensão territorial. É 9.372.614 quilômetros quadrados, tá? Arredondando aqui, pessoal, o que acontece? Ó, eu vou deixar a vírgula entre o 9 e o 3, então ficou 37. O próximo número depois do 7 é o 2, então o 2 é menor que 5, eu deixo o 7 mesmo, tá? Então vai ficar 9,37 vezes 10 a sexta, porque também é milhões, então eu também vou deixar a sexta, tá? O Brasil, pessoal, é o quinto maior país do mundo, com 8.547.403,5 quilômetros quadrados, tá? Aqui a única diferença é que já tem a vírgula, então eu vou andar do mesmo jeito. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a sexta, tá? Porque estamos trabalhando com milhão aqui, né? Vamos ver, 8,54. O próximo número é quanto? É 7 depois do 4, então é maior que 5. Então eu vou arredondar esse 4 aqui para 5. Então vai ficar 8,65 vezes 10 a sexta, ok? E o sexto maior país do mundo é a Austrália, que tem 7.682.300 quilômetros quadrados. Vamos lá. Também é milhão, então vai ficar 10 a sexta. 7,68. O próximo número depois do 8 é 2. O 2 é menor que 5, então eu deixo com 8 mesmo. Então vai ficar 7,68 vezes 10 a sexta, ok? Pessoal, o próximo, que é o número 4, ele fala pra gente sobre as distâncias muito grandes percorridas pela luz. A máxima velocidade que a gente pode atingir neste universo até o dia de hoje, tá? Ninguém descobriu mais nada que anda mais rápido que a luz. A coisa mais rápida que a gente tem hoje em dia é a luz, tá? Ela é muito rápida, pessoal. Um ano-luz, que é um tempo que a luz demora para percorrer durante um ano, equivale a 9,5 trilhões de quilômetros, tá? Então, em um ano, a luz consegue andar 9,5 trilhões de quilômetros, tudo bem? Para a gente ter uma noção, pessoal, da distância do Sol para a Terra são 8 minutos. Então, demora 8 minutos para a luz sair do Sol e chegar à Terra. E a distância, pessoal, da Terra para a Lua em ano-luz é 1 segundo, tudo bem? Agora, ele pede para você fazer notação científica deste número, absurdamente grande. Então, eu vou escrever o 9 trilhões, 9,5 trilhões, pessoal. O que que é? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 casas decimais, tá, pessoal? A gente tá trabalhando com trilhões, tá? Então, ó, aqui eu tenho a casa dos milhares, aqui eu vou ter a casa dos milhões, aqui eu vou ter a casa dos bilhões e aqui a casa do trilhão. Do trilhão, tudo bem? Então, reescrevendo o número, vai ficar 9 trilhões 500 bilhões de quilômetros quadrados, que é a distância que a luz percorre em um ano. Transformando em notação científica, só vai ficar 9,5. Quantas casas eu andei? A vírgula está aqui atrás. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é 9,5 vezes 10 elevado à 12ª potência, ok? Finalizamos, pessoal, espero ter ajudado.